Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Temos alguns seminários como ministério, já ministramos 4 módulos do panorama do Apocalipse, são dias inteiros como hoje, das 11 da manhã às 6 da tarde, mas a gente promete que te alimenta no começo, no meio e no fim. Você sai com a barriga cheia em todas as dimensões, no espírito e no físico. Desmistificando o Apocalipse é o favorito de todos. São 3 módulos. A introdução aos sinais do Apocalipse. Hoje nós estamos no 2º módulo desse curso, que está nos preparando para os sinais do Apocalipse. Aí nós vamos entrar de fato em Mateus 24, em todos os sinais que nós vemos hoje, contemporâneos, extracontemporâneos, extracristãos. Vamos entrar em teologias escatológicas, judaicas, muçulmanas, islâmicas e daí por diante. Vamos olhar até estudar aí isso tudo nesses sinais do Apocalipse. E ninguém garante que são 3, porque eu estou achando que são 4 ou mais. Teremos futuramente o mergulho do Apocalipse e as festas sempre nós celebramos. E quando nós fizermos o mergulho, espero que consigamos entrar também, fazer um seminário à parte de adoração aí no meio. Hoje, então, nós estamos na segunda parte da introdução aos sinais do Apocalipse, e eu gosto sempre de deixar uma declaração legal para vocês saberem. O meu compromisso com vocês, com certeza, será concordar em discordar. Haverá muitas discordâncias e eu dificilmente respondo diretamente a uma pergunta, sim, porque o assunto da escatologia é muito complexo, não é tão simplesmente dizer isso é C mais D menos FGH. E então, nosso principal compromisso com vocês é lhes dar ferramentas para a interpretação da palavra quanto à escatologia. E então, sempre que eu responder, eu responderei com talvez, possivelmente, quem sabe, pode ser que, e talvez eu diga a minha opinião no meu caso, talvez não. Mas nesse tema é muito frequente haver desapontamentos, desânimo, discordância, bicha, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é abrir a palavra sabendo que haverá interpretações diferentes da nossa e, ao respeitarmos a opinião do outro, não causarmos facções, divisões, dissensões dentro do corpo de Cristo. Então, vamos amar e respeitar, ainda que sabendo que vamos discordar, ok? Ninguém vai sair do prumo, explodir, sair pela porta, como já aconteceu antes, sair no meio, né? Espumando. Respira. Lembre-se do fruto do Espírito de Deus. Anota a sua discordância. Hoje a gente está em assuntos escatológicos, mas quando começarmos a entrar e se entrarmos, anote a sua discordância e depois a gente conversa a respeito, ok?
Introdução aos sinais do Apocalipse, segunda e tempos da nova era messiânica, a era messiânica que os discípulos estavam aguardando e entendendo o que os discípulos passaram, o que o povo daquela época passou, nós poderemos também compreender o que nós estamos passando, qual é a nossa mentalidade, qual deve ser a reforma, a mudança da nossa mentalidade para não perdermos o tempo da nossa visitação, como perderam o tempo da sua visitação o povo, as autoridades da época daqueles dias. Esses temas, ou pelo menos, deixa eu mostrar para vocês que não estiveram aqui na semana retrasada, esses foram os temas que nós abordamos no módulo 1. Fizemos uma introdução a Mateus, começando com os primeiros 3 versículos. Falamos o que é a consumação da era, falamos o texto grego para entender o que é isso. Estudamos um pouco da mentalidade messiânica no primeiro. E entramos na escatologia dos evangelhos, desde Mateus 1, todos os sinais que Deus foi dando para os discípulos, desde o nascimento de Jesus, desde a gestação, da concepção de Jesus, até Mateus 20, mais ou menos. E hoje nós vamos seguir adiante com essa última parte que está em vermelho aí na parte de baixo da tela, que não deu tempo de abordar e que é quase o seminário todo é a respeito dele hoje. A figueira está no tempo da sua visitação. E hoje nós vamos abordar esses temas, então. Vamos resumir Mateus 1 a 20, quem não esteve aqui, bem rapidamente, quais foram as nossas descobertas. Vamos resumir Mateus de 1 a 20 para que nós descobrimos a respeito da expectativa dos discípulos e o que Jesus foi ensinando para mudar a mentalidade deles. Vamos entrar na cronologia da semana redentiva, que nós conhecemos como Semana Santa. Para quê, professora? Porque eu achei muito legal o tema, eu estudei muito. É difícil, ninguém entra em concordância em relação a essa bendita da cronologia da Semana Santa. Logo, para eu não me esquecer, eu fiz uns slides bem bonitos para vocês e vocês vão sofrer comigo a explicação deles. Só por isso que a gente vai entrar nisso. Mas faz parte, essa Semana Santa faz parte da mudança da mentalidade dos discípulos, para nós entendermos como eles estavam naquela época. Vamos dar uma boa olhada na entrada triunfal, todo o percurso de Jesus na estrada de Jericó a Jerusalém, vindo de Betânia, passando por Betfagé e chegando em Jerusalém, ascendendo para o templo. Vamos estudar bem brevemente figuras antecedentes, messiânicas antecedentes a essa época, a época dos discípulos, no tempo dos 400 anos de preparo para o cenário para a primeira vinda de Jesus, na época dos Macabeus, o Império Asmoneu. E em seguida vamos entrar bem, com bastante detalhes, na figueira Israel, o que Deus nos ensina a respeito da figueira. Isso é extremamente importante, porque de novo a figueira Israel. Vamos lá então, podemos seguir. Estão todos aquietados, sentados, acomodados, alimentados, seu cafezinho chegou, ótimo. Apertem os cintos. Nós estamos preparando nosso sonho de consumo, que nós conhecemos, desde o mês passado estamos aguardando esse seminário aqui, que é o próximo. E esse depois, as escatologias, tem bastante coisa para entrar aqui, porque já comecei a compilar bastante profecias modernas e contemporâneas para nós estudarmos. Esse daqui com certeza vai virar 3 e 4, porque
é muito, muito material. Não dá para abordar tudo, obviamente. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso resumo da expectativa messiânica quanto ao que nós vimos no primeiro Introdução aos Sinais. Quem se lembra do projeto 3R? Nós explicamos com bastante detalhes. Hoje nós vamos apenas dar uma passada bem rápida para relembrar. O que é o retorno? O retorno é o arrependimento e o retorno, a volta para Deus. É uma regeneração espiritual, o retorno às raízes. Esse projeto ele é desenhado pelos rabinos atuais. O que eles acham, como eles acham que virá o Messias que eles estão esperando. Ele vem gerando um retorno, ele vem reunindo o povo judeu à sua terra, Israel, e falta ainda a reconstrução do templo. O detalhe é que o Messias não está aqui ainda, mas já houve um retorno às raízes judaicas. Desde 1948, isso se intensificou com a existência de Israel como terra geopolítica, como uma entidade geopolítica no planeta. E a reunião foi facilitada por isso. Os exilados da diáspora, aqueles que estão na diáspora desde a Segunda Grande Guerra, desde a Primeira, desde gerações e gerações em outras nações, agora têm uma terra para retornar. O Messias, repare que o Messias não fez isso. Logo, se a palavra diz que o Messias fará essas coisas, como é que você reajusta a palavra para atribuir ao Messias? Você atribui ao preparo do cenário para a vinda do Messias. Agora, isso é uma violação das Escrituras, deixa eu deixar isso bem claro. Se a palavra diz que é o Messias quem fará essas coisas, eu preciso violar o texto para eu acomodar esse projeto 3R, que é atribuído ao Messias antes da sua vinda. Isso é um problema. Mas então, de acordo com a expectativa dos rabinos, o que é que o Messias fará? Esperam que seja ele? Vai que isso eles conseguem fazer antes do Messias? Aí sim, joga a Bíblia no lixo, né? Porque aí é um problema. Mas eles esperam que o Messias venha reconstruir o templo. E isso nós sabemos que falta, certo? E difere bastante. Importante a gente saber que difere do cenário bíblico. Agora, nós emprestamos esse projeto 3R deles e levamos lá para o primeiro século com uma letrinha adicionada, o projeto 3R mais L. Fases a serem implementadas pelo Mashiach, pelo Messias, de acordo com as tradições. Haveria o retorno, o arrependimento, né, o teshuvá é arrependimento. Para retornar para Deus, precisa ter arrependimento. Você precisa estar saindo de alguma coisa para voltar para Deus. Haveria a reunião, e eles haviam voltado já do exílio na época de Jesus. Eles estavam voltando para Deus, eles tinham a sua própria terra, eles tinham o seu próprio templo. Logo, o Messias não precisava reconstruir o templo, porque ele já existia. Mas o que eles buscavam na mentalidade escatológica, messiânica, na expectativa deles para o Messias no primeiro século, o que eles esperavam era a libertação do governo romano opressor. Logo, no século XX, eles esperam a reconstrução do templo. No primeiro século, eles esperavam a libertação do governo. Hoje, eles não esperam a libertação de um governo israelense. Eles já são donos do próprio nariz, já são um Estado independente. Agora, vamos transportar isso para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz o Messias faria. A Bíblia diz que na sua segunda vinda e não antes, o Messias faria com que o povo voltasse a Yahvé por meio
de Jesus, por meio do Messias, Yeshua, haveria a libertação do império, do governo do anticristo, haveria a reunião do povo exilado à terra de Israel, porque nós sabemos que durante a tribulação e a grande tribulação haverá uma grande dispersão novamente de judeus da sua terra. Não quer dizer que eles perderam a terra, quer dizer que os exilados precisam voltar. E haverá também, pela mão do Messias, a reconstrução do templo, que será o templo de Ezequiel, não o templo de Herodes. Perceberam diferenças? No primeiro século, eles aguardam a libertação de Roma. No 21º século, os rabinos estão aguardando a reconstrução do templo, mas, biblicamente, o Messias fará todas essas coisas na sua segunda vinda. Vamos lá, então, para o nosso resumo. Do que nós estudamos na semana retrasada, um resumo de Mateus 1 a 20. Quantas anda os ensinamentos de Jesus para a mudança da mentalidade dos discípulos? Desde o nascimento de Jesus, desde a sua concepção até esse momento na história, o que Jesus estava falando? Por que é importante a gente entender isso? Porque quando nós chegarmos em Mateus 24, é a pergunta dos discípulos. Ei, Jesus, quais são os sinais da sua vinda? Só que Jesus está ali na frente deles. Ô, Jesus, né? Quais são os sinais da sua vinda? Mas eu estou aqui. Por que eles fizeram essa pergunta? Tem um bichinho aqui na roupa de Jesus, gente. Não pode ter bichinho em Jesus. Naquela época, imaginam quantos bichinhos tinha? Eu nasci no século VII. Chego a essa conclusão. Jesus, quais são os sinais da sua vinda e quais são os sinais da consumação da era? Logo, isso estava no radar deles. Haveria uma vinda e haveria uma consumação da era. E o que é uma consumação da era e o que é uma vinda, sendo que Jesus está ali? E é isso que eles foram descobrindo ao longo dessa caminhada. As profecias messiânicas nos mostraram, lembrando que agora eles escreveram isso depois que Jesus já tinha morrido e ascendido aos céus. Mas isso estava no coletivo, no consciente coletivo do povo, porque as palavras, as profecias, as visões, os entendimentos, eles eram espalhados. Assim como os pastores lá em Belém espalharam para todo o povo aquilo que eles haviam ouvido dos anjos. Logo, aquela palavra foi se espalhando. Não era algo que era secreto. Não era algo super evidente, porque não tínhamos uma televisão, uma mídia social, mas era algo que de boca a boca o povo ia ouvindo. A experiência de Zacarias no templo, a experiência do ancião Simeão, da profetisa Ana, tudo isso foi correndo, essas notícias foram correndo, e as pessoas guardavam aquilo no coração. Não eram que nem a gente, né? Que assistiu ontem o vídeo, hoje já não lembra nem 1% do que ouviu. Não lembra o tema, porque assistiu 15 vídeos um atrás do outro, né, sobre política e etc. Leu a mídia social de todo mundo no Facebook e não faz a mínima ideia do que leu, nem percebeu o tempo que gastou para poluir a sua mente com o que nada, não serviu para nada. Aqui a palavra corria e era a palavra de salvação. Nós descobrimos na nossa leitura que Jesus é o filho de Davi, ou que o Messias, né, que é Jesus, o Messias esperado deveria ser filho de Davi, deveria ser gerado do Espírito Santo, que ele era filho do Deus Altíssimo e que ele era Deus no céu e Deus na terra. Yeshua, Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Ele é eterno Senhor, pastor, Messias e rei,
e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele foi gerado do Espírito Santo para que pudesse nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós descobrimos também na nossa leitura de Mateus 1 a 20 que Jesus é o reino dos céus e que o reino dos céus é o reino do Pai e que o reino do Pai é o reino do Filho do homem. Descobrimos que as dimensões do Espírito existem. Lembra tudo que Jesus ensinou? O reino dos céus é como? Todas as parábolas começavam assim, o reino dos céus é como? Porque Jesus queria trazer para o radar deles que havia uma dimensão do Espírito que havia sido separada no Éden. E que as suas vindas, a sua presença na terra, por meio do plano da redenção, com duas vindas, que eles ainda não estão entendendo, mas eles vão chegar lá, ela demandava esse conhecimento, demandava que eles conhecessem que havia uma dimensão espiritual que havia sido separada e que ela voltaria a se fundir com a dimensão terrena. Aquela realidade do Éden precisava ser restaurada. Jesus, ele veio com autoridade e domínio, inclusive sobre a criação. Vento, mar, sol, lua, tudo isso estava sob o seu domínio e ele demonstrou esse domínio enquanto estava com eles, realizando sinais, milagres e maravilhas, além de demonstrar domínio sobre a criação, também com curas, libertações e etc. O reino dos céus estava próximo e Jesus não veio trazer paz, veio trazer espada. Os pastores ouviram os anjos cantando paz na terra e boa vontade com os homens. E eles estavam esperando a figura messiânica que vem cavalgando num cavalo com uma espada na mão, os libertando de Roma. Todo o tempo que Jesus passou com eles, nos 3 anos e meio do seu ministério, foi reformando essa mentalidade. E ele disse que traria a espada, mas não a espada para libertá-los de Roma. A espada que viria por dentro das famílias, dentro das comunidades, por causa daqueles que viriam a crer nele. Porque ele veio de forma diferente do que eles acreditavam. Veja como é perigoso nós não entendermos de fato como vem Jesus em sua segunda vinda. O que isso vai gerar? Espada. Mas a segunda vinda, ela vem trazer paz, porque ela vem concluir a história do plano da redenção com as duas vindas. Eles não sabiam disso nessa época. Mas o fato de eles terem ouvido aquele que é o reino dos céus, que é o reino do Pai, que é o reino do Filho, aquele que veio mostrando e demonstrando os sinais de quem ele era, Deus, homem, homem, Deus, Deus no céu e Deus na terra. Aqueles que creram, entraram na paz do reino, mas sofreram a espada aqui na terra e morreram mártires. Jesus vai trazer espada totalmente fora da caixa, fora do quadrado para eles, fora da doutrina ensinada na época. Ele veio justamente endireitar essa doutrina, remover os sofismas que os sacerdotes, os rabinos haviam espalhado para o povo. Culpa deles? Assim como nós aprendemos recentemente a necessidade de ter Israel e Jerusalém no cenário bíblico para a segunda vinda, estamos tendo a nossa mentalidade reformada, porque agora temos Israel, agora temos Jerusalém, agora falta um templo. Nós estamos começando a enxergar algumas coisas e nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Então Jesus veio e passou esse tempo com eles ensinando justamente para reformar a mentalidade deles, para trazer uma mudança aos sofismas, às doutrinas que estavam falsas, que estavam erradas, para alinhar, para trazer o prumo. E hoje nós precisamos deixar o Espírito Santo trazer o prumo, trazendo, quando ele trouxer à luz aquilo que é sofisma, aquilo que é uma doutrina falsa, aquilo que é um resultado de tradições que vieram por causa de circunstâncias. Então, por que muitos ministram e pregam a teologia da substituição?
A igreja é Israel. Da onde veio isso? Veio de uma mentalidade, de uma cosmovisão eclesiástica, da falta de Israel na geopolítica do mundo por 2000 anos. Isso ficou escrito, prensado em nós. Mas Deus fez com que nascesse novamente uma nação Israel em 48. Em 1967, Jerusalém é reunificada a essa nação como a sua capital. Agora nós podemos ler a palavra e não alegorizar, dizendo que a igreja é Israel, Israel é a igreja. Agora nós podemos ler as profecias escatológicas, lembrando que há mais de 150 capítulos inteiros na Bíblia, apontando para a segunda vinda, e todas elas mencionam as guerras, o posicionamento de Israel, sempre Israel. Agora nós seguimos as profecias e entender, ter a correção de doutrinas falsas que propagadas no passado, coisas que a gente não tinha antes, mas agora a gente não tem mais desculpa, né? Já podemos ler a Bíblia e entender que existe uma entidade geopolítica Israel no centro da palavra, no centro da segunda vinda, assim como foi o centro da primeira vinda. Jesus veio falando do dia do juízo. A mensagem, parte da mensagem central de Jesus estava no juízo, porque esse juízo vem trazer o mundo vindouro. Eles estão procurando algo que está depois. Na consumação dessa era tem uma outra era, é a era vindoura, o mundo vindouro. Logo, quando que vai ser a consumação dessa era, Jesus? Quando é que vai inaugurar o mundo vindouro? E quando é que os destinos eternos serão decididos por meio da colheita do juízo dos últimos dias? Veja que a mente deles, ela alcança primeira vinda e segunda vinda tudo junto. Eles não estão entendendo que, né, não é assim, não é primeiro, não é tudo junto, não é o juízo, ele vem uma vez e resolve tudo. Ele vem uma vez, ele se ausenta e ele vem de novo. Veja todas as profecias, todas as parábolas que Jesus contou, falando que ele ia se ausentar, falando que ele foi e deixou a vinha com os trabalhadores. Então ele veio trazer, abrir, mostrar à luz essa diferença de dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física. E ele mesmo, às vezes, ele fala, dentro da perspectiva, da expectativa deles, que tudo isso é plano da redenção. E aí, em algumas parábolas, ele mostra que tem um espaço entre elas. Mas eles, de fato, só vão entender isso depois que ele ressuscitar e explicando todas as profecias para eles. Dentro dessa entrada no reino, o reino foi aberto para os gentios, para que todos pudessem ter a vida eterna, e haveria requisitos para se ver e entrar no reino, que é o novo nascimento. Existe uma regeneração nesse mundo vindouro e existe um governo de Deus sobre a terra. Tudo isso nós aprendemos do capítulo 1 ao capítulo 20. Tudo isso Jesus ensinou para mudar a mentalidade deles. Mesmo assim, eles tiveram de vê-lo morrer, vê-lo ser sepultado, vê-lo ressuscitar, para compreender tudo isso. É como se eles ficassem sem sinal. E aí eles entrassem num lugar e caem todas as fichas de uma vez. Isso foi necessário que eles vissem, mas antes disso ele preparou os fundamentos. E depois ele veio cumprir tudo aquilo que ele disse, porque ele era profeta, eles precisavam ver, ouviram e viram. Olha que riqueza. Nós nem colocamos os outros aqui. Poucos foram os textos que nós olhamos de Marcos e Lucas, e tem algumas coisas bem diferentes, ou a mais, que são acrescentadas aqui com os outros evangelhos. Ele veio também nos mostrar
quem ele era. Então, desde Mateus 1 até Mateus 20, nós vemos o próprio Jesus dizendo quem ele é. E ele é filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, Bar Enash, de Daniel. Cristo, ele é o Messias. Ele é maior do que o templo. Uma das maiores ofensas para o povo naquela época era alguém dizer, para o povo não, para os sacerdotes, dizer que alguém era maior do que o templo, o centro da vida religiosa dos judeus em Jerusalém. Mas Jesus diz, eis aqui o que é maior do que o templo. E além de ser maior do que o templo, eu sou ainda Senhor do sábado. Mas espera aí, como assim Senhor do sábado? O Senhor do sábado é quem criou o sábado, logo eu sou o Criador e eu sou Deus. Então você imagina a loucura que não está passando na cabeça dos discípulos e dos apóstolos. Para eles uma blasfêmia, porque como é que um homem pode ser Deus? Para nós é tudo muito simples, né? Nós aprendemos já aqui, que nós já acreditamos em Deus sem ver. Eles estão vendo um homem que vai ao banheiro, que come, que dorme, que chorou, que nasceu de uma... que chora, chorou e vai chorar ainda, e que ainda vai morrer, né? Que eles não sabem ainda. Mas esse homem está se autodenominando o Senhor do sábado. Logo, ele está dizendo que ele é Deus. E aí, nesse momento, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, tinha um outro lá que eu esqueci agora, os essênios não, os herodianos, tinha os herodianos também, os zelotes, estava todo mundo já escandalizado, porque de um homem finito, um homem carne e osso, como eu dizer que é melhor do que eu, que ele nem é da tribo de Levi, nem é sacerdote, ele nem sei de que tribo que ele é, porque eu acho que ele nasceu em Nazaré, quando ele nasceu em Belém. E já mostra toda a ignorância do povo e o sofisma é uma fortaleza mental. Uma fortaleza mental, doutrinária, que escondia deles. Olha como é importante, se você for estudar num seminário, você escolher bem o seu seminário, porque pode ser um monte de sofisma, e aí você vai sair e descobrir que você não esteve num seminário, você esteve num cemitério. E agora você precisa não só ser liberto, você precisa ressuscitar dos mortos. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente aprende, hein? Por isso Jesus disse sobre o mestre a cobrança é maior, né? Porque estamos ensinando algo que pode levar para o inferno ou para o céu, que pode desviar e caminhar, desviar vidas. Deus tem o propósito de salvar vidas. Imagina se nós nos colocamos entre Deus e as vidas. Imagina que ele chamou os autoridades de Israel de coisa horrorosa, que eles estão levando o povo para o inferno, faz filhos do diabo duplamente. E eu penso, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dos mestres que o Senhor levantou no Brasil, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos pastores, dos líderes, dos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e todos, pastores, que tem misericórdia, Senhor, das autoridades da igreja, enviados para fora. O Senhor chamou e escolheu. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Levanta, Senhor, nessa nação, nesse Brasil, autoridades que reconheçam quem verdadeiramente o Senhor é, que não olham para si mesmos, mas olham para ti. Salvação do povo. Não só a salvação de si mesmos, do seu ministério, da sua casa, das suas finanças. Livra-nos desse mal, de Jesus. Amém. Vamos declarar em adoração quem Ele é? Vamos juntos? Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem, Cristo, Messias, maior do que o templo, Senhor do sábado, Criador, Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor.
Jesus recebeu a autoridade de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus. Um evangelho fala o Espírito, o outro fala que é o dedo de Deus. Lembra? Lá e no Êxodo, lá no Sinai, foi escrita pelo Espírito de Deus e foi escrita pelo dedo de Deus. Que lindo, o Espírito de Deus é o dedo de Deus. Quando Deus escreve o seu nome em você, está escrevendo pelo Espírito Santo, está escrevendo com o seu dedo. Lindo. Você tem o nome de Deus escrito em você pelo próprio dedo de Deus. Glorioso. Ele recebeu essa autoridade pelo Espírito. Para quê? Você recebe a autoridade para quê? Você é corpo de Cristo. Você não é seu corpo. Você é corpo dele. Logo, você, dentro dele, demonstra as mesmas coisas que ele demonstrou. Jesus não fazia nada sem ouvir e ver o Pai fazer. E nós fazemos e falamos porque deveríamos, porque nós vemos e ouvimos Jesus fazer, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo para demonstrar o seu reino. E ele veio para morrer e ressuscitar, primeira vinda. Isso tudo conclusão do resumo de Mateus 1 a 20. E ele virá no seu reino, na glória do Pai. Glória a Deus. É isso que nós aguardamos. E ele disse isso lá, para eles lá. Eles ainda estão com as antenas as frequências meio misturadas. Mas eles vão entender. E nós também, em nome de Jesus, vamos entender a escatologia, vamos entender o escatos, vamos entender a segunda vinda nos últimos dias, em nome de Jesus.